Hoje nós vamos falar sobre como Deus usa a dor para te reposicionar no seu propósito. Talvez você esteja vivendo um momento tão doloroso que não consegue enxergar a saída. Talvez você tenha sido traído, esquecido, humilhado ou colocado à margem da sua própria vida. E eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Deus não desperdiça nada que te toca, que te fere ou que te derruba. Cada lágrima sua, cada frustração, cada momento de abandono, ele está sendo usado por Deus. Ele está moldando você com tudo isso que te acontece. Olha para José, ele era o filho do sonho, o filho preferido do pai dele, mas ele começou no poço, rejeitado pelos irmãos, vendido, esquecido, e ainda assim Deus tinha um propósito maravilhoso que ninguém mais via para ele. O poço foi o primeiro instrumento de Deus, mas ele não é só sofrimento, não, ele é preparação também. E é no silêncio do abandono que o caráter é lapidado, é no vazio que a dependência de Deus se torna algo real. José ele não poderia ir direto do amor do pai para o trono. Primeiro ele precisou aprender a andar sem chão, a confiar quando ninguém estava vendo ele. Quantas vezes você tenta avançar sozinho, tentando resolver tudo na força do seu braço, controlando tudo, e Deus só quer que você aprenda a confiar. Depois veio a casa de Potifar. Ele servia, ele trabalhava, ele fazia tudo certo, mas ninguém sabia quem realmente José era. E é assim que Deus testa o nosso coração. Não quando está todo mundo olhando para a gente e nos vendo, mas quando a gente está sozinho, naquilo que ninguém está vendo. A fidelidade nos pequenos lugares constrói a autoridade para os grandes lugares. E depois da casa de Potifar, veio algo ainda pior: a prisão. José foi injustiçado, acusado falsamente. Você já sentiu que a vida te colocou numa cela invisível? Pois é, mas não é o fim. É a lapidação do seu interior. A prisão é o laboratório de Deus para preparar a sua mente, o coração e o espírito para aquilo que vem depois do que você está passando agora. Enquanto estava ali, José não perdeu a fé. Ele não amaldiçoou, não se revoltou, ele apenas confiou. E a confiança se tornou uma ponte entre o sofrimento dele e a bênção. E então veio o palácio, a promoção, o reconhecimento. Tudo que ele passou antes se tornou, na verdade, o seu preparo para aquilo que vinha depois. Cada ferida, cada lágrima, cada humilhação transformou-se em sabedoria, discernimento, maturidade. O que o mundo chama de derrota, Deus, na verdade, chama de posição. Pense nisso. Talvez você esteja vivendo algo bem parecido com José. Talvez você está se sentindo no fundo do seu poço ou preso numa situação que parece injusta para você. Mas saiba de uma coisa, a dor ela não é punição, ela não é castigo. Na verdade, a dor é uma lapidação. Deus ele não quer apenas te tirar da dor, ele quer transformar você através da dor. Ele quer que você saia maior do que você entrou, mais sábio, mais forte, mais preparado. A dor, na verdade, ela revela quem realmente você é. Quando tudo cai, quando ninguém vê, quem você é, quem você se torna enquanto você está esperando. É isso que Deus está moldando dentro de você. A história de José, na verdade, ela nos ensina que nada é perdido para Deus. O que te feriu hoje pode se tornar o seu maior instrumento amanhã. O que te humilhou hoje pode te tornar a sua maior autoridade amanhã. Então, quando você sentir o peso da dor sobre você, não murmura não. Não se revolte contra o processo que Deus impôs a você. Respira fundo e fale para o Senhor: Senhor, se isso é para me preparar, então eu confio. Se isso que eu estou vivendo é para me moldar, então eu me rendo. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que dizer para o Senhor. E assim você começa a entender que cada lágrima tem um propósito. Cada perda é um reposicionamento de Deus na sua vida. Cada dificuldade é um treinamento divino. Não se engane, nada que você vive é sem direção. Mesmo quando parece caótico, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando você se sente abandonado, Deus está usando para cumprir o propósito dele na sua vida. José, ele não foi promovido porque tinha méritos humanos. Ele foi promovido porque ele permaneceu fiel, porque ele confiou em Deus, porque ele não perdeu o foco do propósito eterno dele que Deus tinha para ele. E você também pode ser assim. A dor pode ser uma escada na sua vida. O poço pode ser uma escola. A prisão, o laboratório do seu espírito. Cada etapa é uma preparação para o que Deus tem preparado para você no futuro. Então, não tenha pressa, não. Não tente ficar pulando etapas, não.
Não se compare com os outros ao seu redor. O tempo de Deus ele é perfeito e ele nunca se atrasa. Enquanto você espera, o seu caráter está sendo formado. Enquanto você espera, a fé está se fortalecendo. Enquanto você espera, a maturidade espiritual está crescendo dentro de você. E quando você chegar no momento certo, você vai perceber: tudo que você passou não foi em vão. Tudo que te feriu durante a caminhada não foi para te destruir. Tudo que te derrubou durante o processo foi, na verdade, para te elevar. A dor ela é transformadora. A dor ensina, reposiciona. E o Deus que começou a boa obra, ele vai terminar. E Deus não vai te abandonar no meio do caminho. Então, hoje, onde quer que você esteja, respire fundo. Entenda que cada desafio, cada perda, cada ferida é parte do plano de Deus. E você está exatamente onde você precisa estar para ser preparado para o propósito que Deus tem para sua vida. Você não está sozinho. A presença de Deus está com você o tempo todo. O mesmo Deus que levantou José pode levantar você. O mesmo Deus que transformou a dor de José em autoridade pode transformar a sua dor no seu propósito. Não desiste, não fica murmurando durante o processo, não perca a sua fé. A dor ela é passageira, mas o propósito ele é eterno. E quando você olhar para trás, você vai ver que tudo fez sentido. Cada lágrima, cada frustração, cada momento de espera, tudo te conduziu para o que Deus planejou para sua vida. E você vai reconhecer que a dor nunca foi um castigo. Na verdade, ela foi a lapidação necessária para que você alcançasse o que você tinha que alcançar. Então permaneça firme, confie no Senhor, espere o tempo certo e se renda ao processo. Porque o mesmo Deus que usa o impossível, ele também usa a dor. Ele transforma o que foi ferido em aquilo que vai ser abençoado. Ele transforma o que foi perdido naquilo que será multiplicado. Não corra do processo, não. Não fica reclamando no meio do caminho, não. Não queira ficar pulando etapas, não. Permaneça no seu propósito, seja fiel, permaneça confiante, porque o Deus que começou, ele vai completar. E quando ele completar, você vai ver que cada ferida, cada lágrima, cada humilhação foi o caminho que te trouxe para a vitória. E essa é a mensagem de hoje. A dor é instrumento de Deus. A dor te reposiciona. A dor revela o seu propósito. E no final, você será transformado pelo mesmo Deus que nunca falha. Se essa mensagem falou o seu coração de alguma maneira, curte, comenta, compartilha com alguém que você conhece e sabe que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.